Judicial de Insolvência. Artigo 231, revogado. Subseção 19. Do Decreto de Indisponibilidade de Bens. Artigo 232. As decisões judiciais que decretarem ou levantarem a indisponibilidade de bens, proferidas pelos juízes do Estado de São Paulo, serão cadastradas na Central de Indisponibilidade de Bens pelos respectivos ofícios de justiça, observada a regulamentação vigente. Parágrafo único. É vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel, seja a Corregedoria Geral da Justiça, seja os oficiais de registros de imóveis ressalvado. Inciso 1. Os casos de indisponibilidade de imóvel determinado, hipótese em que a ordem será enviada diretamente à serventia de competência registral, com indicação do nome do titular de domínio ou dos direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e o número da matrícula. Inciso 2. Os casos de levantamento do gravame em que o cadastro da decretação de indisponibilidade tenha sido feito pela sistemática antiga, que vigorou até 31 de maio de 2012, pelo portal do extrajudicial ou mediante ofícios circulares aos cuidados do Departamento da Corregedoria e que por esta razão não constam na Central de Indisponibilidade. Subseção 20. Da penhora de imóvel. Artigo 233. As penhoras determinadas por juízos do Tribunal de Justiça de São Paulo que incidirem sobre imóveis situados no Estado serão comunicadas aos respectivos oficiais de registro de imóveis para averbação, exclusivamente por meio do sistema denominado penhora online, vedada para esse fim a expedição de certidões ou mandados em papel. Parágrafo único. A certidão de inteiro teor do ato necessária à averbação será expedida obrigatoriamente por meio de preenchimento do respectivo formulário eletrônico existente no sistema da penhora online. Artigo 234. As requisições de pesquisa de titularidade de imóvel e de certidões imobiliárias que provenham de juízes do Tribunal de Justiça de São Paulo relativas a imóveis situados no Estado somente poderão ser feitas através do sistema da penhora online, vedada a expedição de ofícios aos respectivos oficiais registradores, com tal finalidade. Artigo 235. Realizada a penhora de bem imóvel situado fora dos limites territoriais do Estado de São Paulo, caberá ao exequente providenciar a averbação na unidade de serviço de registro de imóveis respectiva. Artigo 236. Para observância do artigo 886, incisos 1 e 6 do Código de Processo Civil, cogitando-se de bem imóvel, impõe-se a exibição de certidão atualizada do registro de imóveis, para a expedição do respectivo edital de leilão. Subseção 21. Da alienação do bem penhorado por iniciativa particular. CPC, artigo 880. Artigo 237. Na execução por quantia certa, não tendo havido manifestação de interesse pela adjudicação, mediante requerimento expresso, proceder-se-á à alienação por iniciativa particular, a ser realizada pelo próprio exequente, ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado no juízo da execução. Artigo 238. Serão considerados habilitados e cadastrados para intermediar a alienação por iniciativa particular os corretores e leiloeiros que promoverem seu credenciamento no juízo da execução na forma disciplinada pela seção 4 do capítulo 3 destas normas de serviço, observado o tempo mínimo de exercício profissional, exigido pelo parágrafo 3º do artigo 880 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. Não será credenciado ou será descredenciado o corretor ou leiloeiro que, inciso 1, realizando alienações para outras pessoas físicas ou jurídicas
ou para outras entidades públicas levar à alienação, mesmo que sob a responsabilidade de terceiros, qualquer produto que tiver sua venda proibida ou não se enquadrar na concepção de produto legal. Inciso 2. Peticionar nos autos anunciando os seus serviços. Inciso 3. Conceder descontos de qualquer natureza ou ceder parte da sua comissão ao comitente ou a outrem. Artigo 239. No requerimento de expropriação por meio da alienação por iniciativa particular, esclarecerá o exequente se ultimará pessoalmente o procedimento ou se o fará por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado no juízo na forma disciplinada no artigo anterior. Parágrafo 1º. A comissão do corretor ou leiloeiro público será fixada pelo juiz em montante não superior a 5% sobre o valor da transação, ressalvadas circunstâncias especiais de cada caso concreto, e será suportada pelo proponente adquirente, o que deverá ser objeto de advertência expressa na divulgação da alienação. Parágrafo 2º. Em caso de pagamento parcelado, a comissão devida será retida e paga proporcionalmente, à medida que as parcelas forem sendo adimplidas. Artigo 240. Se o exequente optar pela alienação mediante a intermediação e não indicar o profissional de sua preferência, o juiz nomeará, fixando desde logo o prazo no qual a alienação será efetiva, o preço mínimo, CPC artigo 870, as condições de pagamento, as garantias para a hipótese de pagamento parcelado, bem assim a comissão devida, observado o limite estabelecido no parágrafo 1º do artigo anterior. Parágrafo 1º. A falta de interessados no prazo assinalado será comunicada ao juiz, que determinará as providências cabíveis, inclusive eventual dilação do prazo, procedendo-se, se necessário, à atualização da avaliação. Parágrafo 2º. Caso haja interessados na aquisição por valor inferior ao da avaliação, as propostas serão consignadas nos autos para decisão judicial do incidente, ouvidas as partes. Artigo 241. A alienação por iniciativa particular será precedida de ampla publicidade, preferencialmente por mídia eletrônica, desnecessária a publicação de editais. Parágrafo único. As despesas de publicidade correrão, de ordinário, por conta do profissional credenciado, ressalvando-se a possibilidade de serem carreadas ao executado, à vista de circunstâncias particulares de cada caso, a serem apreciadas pelo juízo da execução. Artigo 242. A divulgação publicitária da alienação por iniciativa particular terá por conteúdo necessário todas as informações sobre o procedimento e os bens a serem alienados, notadamente o seguinte: inciso 1. Número do processo judicial e a comarca onde se processa a execução. Inciso 2. Data da realização da penhora. Inciso 3. A existência ou não de ônus ou garantias reais de penhoras anteriores sobre o mesmo imóvel, em outros processos contra o mesmo devedor, de débitos fiscais federais, estaduais e municipais e de eventual recurso pendente. Inciso 4. Fotografias do bem, sempre que possível com a informação suplementar, em caso de imóvel de estar desocupado ou ocupado pelo executado ou por terceiro. Inciso 5. Valor da avaliação judicial. Inciso 6. Preço mínimo fixado para a alienação. Inciso 7. As condições de pagamento e as garantias que haverão de ser prestadas, no caso de proposta para pagamento parcelado. Inciso 8. A descrição do procedimento, notadamente quanto ao dia, horário e local em que serão colhidas as propostas. Inciso 9. A informação de que a alienação será formalizada por termo nos autos da execução.
Inciso 10. A informação que a alienação judicial poderá ser julgada ineficaz se não forem prestadas as garantias exigidas pelo juízo. Se o proponente provar nos 5 dias seguintes a assinatura do termo de alienação, a existência de ônus real ou gravame até então não mencionado, se a alienação se realizar por preço que vier a ser considerado pelo juízo como vil, e nos casos de ausência de prévia notificação da alienação das pessoas indicadas no artigo 889 do CPC. Inciso 11. O nome do corretor ou do leiloeiro responsável pela intermediação com o endereço e telefone. Inciso 11. Inciso 12. A comissão devida arbitrada pelo juiz e percentual do valor da alienação a cargo do proponente. Inciso 13. Outras informações que se mostrarem relevantes para aperfeiçoamento do procedimento de alienação por iniciativa particular.